vaca voadora. Uma pequena lição a todos os homens acerca dos episódios da vida real, nos é ensinada por um grande santo católico, São Tomás de Aquino. Ele ainda era um simples estudante e deu uma grande lição que até os dias de hoje serve como método de vida para todas as pessoas religiosas e para todos aqueles que cultivam um grande desejo de ética e de moralidade em suas vidas. Certo dia, Tomás de Aquino estava estudando e um monge, colega seu, o chamou às pressas. Parecia que havia acontecido algo muito ruim. O chamou às pressas para ver um acontecimento terrível. Tomás de Aquino sai correndo atrás de seu colega monge. Seu colega monge o leva até para fora do mosteiro e diz: venha ver uma vaca que está passando por aqui, voando no céu. Tomás então levanta os olhos, reclina-se um pouco mais, começa a procurar, vasculha os céus em busca de enxergar aquela vaca voadora. Enquanto isso, em seu entorno, um grupo de outros monges se aproximava e explodiam numa gargalhada coletiva pela inocência daquele santo. Tomás, como você pode acreditar que uma vaca poderia voar? Perguntaram a ele. Surpreendido, aquele homem de alma pura e santa volta-se ainda inocentemente para seus colegas monges e diz: desculpem, é que eu achei mais razoável uma vaca voar do que um monge mentir. E saiu dali cabisbaixo. Meu irmão e minha irmã, aqui a imagem da pureza e da inocência de alguém. Sim, a imagem da pureza e inocência de alguém que se assemelha à de uma criança. Seria muito razoável uma criança cair nessa, enganada numa brincadeira, num trote, dos outros coleguinhas ou dos próprios pais, apenas para brincar com ele. Também aqui a gente imagina que a intenção dos demais monges não era má, mas apenas quiseram explorar um pouco da inocência e da pureza de alguém para rirem um pouco. Fizeram isso com Tomás de Aquino. Mas a lição dada por ele, numa simples frase, também tão pura e inocente quanto de uma criança, é para carregarmos, todos nós e todos aqueles que conhecerem este episódio. Veja o que diz ele. Desculpem, é que eu achei mais razoável, isto é, para mim é muito mais possível, fácil, razoável, uma vaca voar do que um monge mentir. Realmente monges não deveriam mentir, pai não deveria mentir, mãe não deveria mentir, filho não deveria mentir para o pai, nenhum homem público deveria mentir para o povo que confiou nele, nenhum comunicador deveria mentir utilizando o microfone ou a câmera que tem. Por quê? Foram pessoas elegidas, eleitas. Um pai foi eleito por Deus para ser pai. Um filho foi escolhido por Deus para ser filho. Um político foi escolhido, eleito por um povo para representá-lo, e assim por diante. Ninguém deveria mentir para ninguém.
E todos nós deveríamos ter no coração exatamente a mesma inocência de Tomás de Aquino. É mais fácil acreditar num absurdo do que numa pessoa mentir. Isto é, tal é o mal da mentira, da menzonha. Tal é o mal que a gente jamais deveria acreditar que uma pessoa seria capaz de cometer esse mal, mentir. Meu irmão, minha irmã, nós estamos começando aqui este mês de abril, exatamente no dia da mentira. Convencionou-se chamar esse dia de 1º de abril de dia da mentira, o dia de gozação, de trote, coisas engraçadas. E essa brincadeira surgiu na França lá no século XVI, ali, Ano Novo, se aproximava do Ano Novo, na chegada da primavera europeia. As festas só terminavam em 1º de abril. E aí, sim, quando o Ano Novo também começava em março, em 25 de março, calendário antigo ainda. Antes do calendário gregoriano que temos hoje, o ano começava justamente ali em 25 de março e vamos lá. Isso antes desse calendário que temos hoje, entenda, não esse calendário atual. Vamos lá. Então, houve resistência de muitos europeus para seguir o novo calendário. Foi justamente na mudança. E isso se iniciava exatamente em 1º de abril. O novo calendário começaria em 1º de abril. Aí surgiram gozadores no mundo inteiro ridicularizando a data de 1º de abril, que era a data do novo calendário, enviando presentes esquisitos às pessoas, convites para festas que não existiam. Nos países de língua inglesa, o dia da mentira passou a ser chamado Dia dos Tolos. Na Itália, o 1º de abril, chamado de Abril do Engano. Na França, também, Dia do Tolo, Dia dos Bobos. E assim se convencionou este 1º de abril, dessa forma, por uma discordância da mudança de calendário, da troca de calendário, ali naquele século XVI, quando o então Papa Gregório XIII instituía o calendário gregoriano, que é este que a gente tem. Pois bem, é por isso que a gente tem essa data. Mas é bom que a gente a tenha também para refletir exatamente sobre o quanto qualquer engano, o quanto qualquer mentira, qualquer trote, qualquer trapaça não faz bem. Pode até fazer rir a alguns, pode até provocar em outros uma certa satisfação, mas aquele que é defraudado na mentira, na gozação, na zombaria, se sente muito mal, se sente prejudicado, enraivecido, às vezes até reage. E aquele que engana, aquele que trapaceia, passa a ser tido como um esperto. E veja uma inversão completa da figura que nós vimos aqui, de Tomás de Aquino, daqueles que, com coração puro, com inocência, não gostam dessas práticas. Eu até me lembro de um professor de sala de aula que chamou um aluno para responder algumas questões lá na frente e pediu um exemplo àquele aluno de um animal da antiga ordem dos batráquios. Nem eu saberia responder, mas ele deve ter dado a aula, não é? E perguntou ao menino se o menino sabia citar o exemplo de um animal da antiga ordem dos batráquios. O menino não sabia, olhou para o teto, fingiu puxar da memória alguma coisa. O coleguinha do lado então vai no ouvido dele, sussurra alguma coisa e ele diz: "Um sapo!" O professor fingiu que não escutou o coleguinha soprar para ele e pensou assim: eu vou aqui fazer uma outra pergunta. E fez: e o que caracteriza esse tipo de animais? Aí o menino responde: o jeito de andar. Assim, olha, pulando, pulando, pulando. Ah, tá bem. Aí o professor
Não podia discordar, não é? Que realmente era o sapo. Passou adiante e disse: eu vou fazer outra pergunta então. Me dê um outro exemplo de batráquio. E aí o menininho, para dar de esperto, disse: outro sapo. No fundo, ele estava certo. Mas ele foi um espertalhão que, por não saber do que se tratava, ouviu do colega, conseguiu responder porque ouviu, mas ele estava ali sendo quem? Um espertalhão, um enrolão, um mentiroso, porque ele não sabia. No fundo, ele não sabia. Se o coleguinha não tivesse sussurrado. Gente, quantos de nós tira vantagem através de espertezas, de maneiras de enganar, de mentir? A esperteza, por muitas vezes, se confunde com a mentira. O engano se confunde com a mentira. E essa prática má pode até ser levada em brincadeira, mas ela pode causar grande prejuízo. E para concluir, é importante sempre nós entendermos que a pureza e que a inocência, isto é, nós não deixarmos que qualquer mal, malícia, engano, mentira, trapaça, trote faça parte da nossa vida. A pureza, a inocência, é o que é desejado por Deus. Jesus ensinou que a pureza do coração é mais importante do que a limpeza externa. Isto é, do que a aparência. A pureza do coração é mais importante do que a aparência que a gente tem, ou aquilo que a gente passa de aparência. Jesus também nos diz lá em Mateus: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quem não é puro, quem não é inocente, não verá a Deus? Eu não posso afirmar isso, porque não sou Deus. Mas eu posso lhe garantir uma coisa: os puros e os inocentes, estes já têm o céu garantido. É Jesus quem está dizendo. E aqueles que não são, eu não digo nada. Você já pode intuir. Também no Novo Testamento, lá em Tito capítulo 1, versículo 15, diz assim: para os puros, todas as coisas são puras. Contudo, para os impuros e descrentes, nada é puro. Você já observou como as pessoas mundanas, aqueles que vivem de mentiras, de trapaças, de aparências, aqueles que vivem do mundanismo, eles querem nos comparar a eles o tempo inteiro? Até nos forçam a ser como eles, ou nos julgam como eles, quando nos chamam de santinho do pau. A gente está se esforçando, dando um duro danado, sofrendo para ser puro, para ser bom, para ser manso, para ser verdadeiro. E aí vem um filho desses do mundo, que não é puro, porque para os puros todas as coisas são puras. Para os impuros e descrentes nada é puro. Então esses querem nos comparar a eles, aí nos criticam, nos xingam, nos chamam de santinho do pau oco. Olha o beato da igreja, olha lá fica puxando a batina do padre. Mas esse santinho do pau oco é uma das coisas mais utilizadas a nós que seguimos Jesus e que temos uma família da pá virada, né? Eles são da pá virada e nós somos do pau oco. É interessante isso. Eles que são da pá virada nos chamam de pau oco. Meu irmão, minha irmã, eu prefiro ficar com São Tomás de Aquino e lutar pela pureza, e lutar pela inocência, e deixar que os impuros me vejam como quiserem. Eu, contudo, continuarei lutando para ter um coração de criança, porque já está garantido o céu para esses. A pureza do coração é mais importante do que a limpeza externa e bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Portanto, gente, hoje no mundo está por aí, convencionado, se brinca, se faz zombaria, se faz gozações. Ok, que fique tudo isso apenas no campo da brincadeira, mas nada
de dar vazão à mentira. Nada de dar vazão às malícias, às maldades, aos trotes que causam ruína de outros, prejuízos, machucam. Nada disso. Não pode vir de Deus isso. De Deus nada que é ruim vem. Enquanto que a pureza, a inocência, esta sim, vem de Deus. E porque isto é de Deus, é o que Deus também espera encontrar em nós.